presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste também pela TV Câmara e das redes sociais. É pouquíssimo tempo e a gente não sabe nem por onde começa. Esse é mais um pedido de informação, assim como a gente fez na semana passada, que eu acredito que 5 minutos é pouco para a gente discutir sobre esses assuntos. Eu tenho visitado muitas escolas e o pedido me contempla em diversas perguntas, porque ultimamente a gente tem ido e tem feito mais do que simplesmente olhar a escola. A gente conversa com a equipe diretiva, a gente conversa com os professores, e o que impacta realmente na vida dessas escolas, muitas vezes, é o que? A falta de material humano, mas principalmente quando a gente fala de inclusão, é a questão de uma inclusão disfarçada que acontece nas nossas escolas. O vereador Lucas trouxe a questão de um cuidador para cada 3 crianças. O que me impacta mais, vereador Lucas, é um cuidador para 2 crianças em salas diferentes, 1º e 2º ano. Só que são crianças, uma delas, ela é totalmente cega. Ela não tem visão. E como que um contrato é prorrogado com a empresa Troia, porque até antes do pedido de informação eu tinha buscado algumas informações, porque a maior reclamação é a questão dos cuidadores, né, nas escolas. E o contrato foi prorrogado por mais 12 meses. Recente agora, gente. Foi recente, ele vai finalizar em 27 de março de 2027, daí de novo, foi prorrogado por mais 12 meses. Mas a gente está com diversos problemas. Qual a dificuldade da Secretaria da Educação conversar com os diretores? Sem pito, porque a gente sabe, nas últimas reuniões, os diretores estão sendo convidados a não falar. Né? Então, tem vários problemas aí que a gente precisa discutir. Principalmente aqui eu trago as escolas que têm até o 9º ano, é a questão do SOI, também além do AE. O SOI, o ano passado, foi disponibilizado nos últimos 2 meses, equipe completa. Né? 5 turnos de manhã, 5 períodos da manhã e 5 à tarde, nos 5 dias. Né? Agora, o SOI foi simplesmente retirado. E a gente tem escolas que têm 2 manhãs e 3 tardes, escolas com 600, 800, 900 alunos. E como que a gente vai resolver esses problemas? Se a diretora não consegue fazer o mínimo, ela não consegue fazer o seu planejamento, porque ela chega lá, a gente sabe os problemas que os nossos adolescentes têm, a questão da saúde mental, a questão da automutilação, e a gente não tem o SOI. Como que se explica isso? Daí a gente vai para o AE, que é outra dificuldade, e aqui eu queria só complementar, por mais que ele seja um pedido extenso, vereador Lucas, eu colocaria mais uma pergunta na número 20, né? A questão dos 9º anos. Quantos dos alunos dos 915 alunos retirados da rede pública realmente estão estudando? Porque a gente tem informações que o NEJA foi muito procurado para o pessoal fazer as provas, para quê? Para essas escolas não irem para o ensino estadual, não irem para as escolas estaduais. Então, eu perguntaria ainda, quantas dessas crianças que saíram do 9º ano realmente estão estudando no nosso município? É uma pergunta interessante para se fazer, ainda mais quando não se garante que não serão retirados outros 9º anos. Então, se essa pergunta, se essa afirmação não é falada pela SMED, né, ela não garante que não retirará os 9º anos, quantos dos nossos alunos continuarão estudando? Ou como será a evasão escolar em Caxias do Sul a partir dessas decisões? São muitas perguntas que nos deixam realmente muito preocupados com a situação. Tem audiência pública logo em seguida, mas esse pedido de informação nos embasa, sim, para os nossos olhares como vereadores da nossa cidade. Será que a educação está realmente sendo investida no nosso município? Será que a Secretaria da Educação está escutando os diretores e professores das nossas escolas? A Secretaria da Educação está atuando realmente como uma propulsora do nosso desenvolvimento ou não?
Essas são perguntas que ficam aí, além do pedido de informação, e que, obviamente, traremos na audiência pública que teremos logo em seguida. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado.